Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim apresentar aqui uma ideia que eu concebi ao longo do tempo de prática, de estudo, de observação dos textos, das informações disponíveis através dos meios literários, do qual fazem uso, né, todos os ocultistas, todos os praticantes de magia. Pelo menos de magia que se utiliza de textos cabalísticos, né? E eu me refiro a isso, né, enfatizando essa natureza cabalística, porque dentro da magia salomônica, como eu já disse aqui inúmeras vezes, ela é baseada, né, a magia salomônica é baseada em textos de origem judaica e ela também traz uma essência cabalística que é a ciência que nos leva à compreensão da existência, à compreensão do todo, à compreensão de Deus, da criação. Ela é entranhada de salmos e orações, né, que fazem parte ali de seu sistema, de seu método de conjuração das energias espirituais para manifestação durante o ritual. O que eu quero trazer aqui hoje é algo que eu devo deixar bem claro, não é com o objetivo de desrespeitar ninguém e, com todo respeito, né, eu apresento esse ponto de vista, mesmo que alguém veja isso aqui e não se coadune, né, o seu pensamento com isso que eu vou abordar aqui, saiba que isso não se trata de algo que eu trago com o objetivo de desrespeitar ninguém, né? O que eu venho falar hoje é sobre oferendas. Oferendas, no meu ponto de vista, né, é algo que no meio de um ritual, ela não deve ser, pelo menos no ritual cabalístico, né, um ritual salomônico, não é algo que deve ser utilizado para ofertar a espíritos que são invocados ou evocados. Nem mesmo em rituais simples. Isso é o meu ponto de vista baseado naquilo que é cabalístico, de natureza cabalística, né? Obviamente, quem não se enquadra nesse sistema, né, é livre para fazer o que quiser. Por quê? E por que eu digo fora desse sistema? Porque dentro desse sistema, aquele que se utiliza de ofertas aos espíritos que são invocados, ele acaba não alcançando o objetivo teúrgico, que é toda a preparação que antecede a ritualística, né? Essa preparação não diz respeito somente às abstinências que o operador deve fazer, mas também a todo o processo de orações e recitações de salmos que ele realiza antecedendo o ritual, né, tem o objetivo de elevá-lo a esferas espirituais superiores, porque é dito nos textos que espíritos de polaridade negativa, quando você invoca, eles já estão ao derredor. Então você abre uma brecha para que eles se apresentem, né? E essa invocação desses espíritos, a evocação desses espíritos, ela não se dá somente num ato ritualístico. Ela se dá num simples verbalizar no cotidiano, né? Na sua conduta. Então, quando você realiza atos que são de natureza densa, e eu digo de natureza densa no sentido de serem negativas, no sentido literal da palavra. Quando você realiza algo que é considerado ruim, que é algo que é considerado mal, você abre brecha para que essas energias então se aproximem. E elas vão, de alguma forma, contaminá-lo dessa impureza e vão fomentar ainda mais esse ato, né? Vão contaminar a sua aura, a sua esfera de existência. É assim que é o entendimento espiritual, o entendimento cabalístico. Muitos vão entender que se tratam, por exemplo, dessas energias que se aproximam nessas ocasiões. Vão entender e vão atribuir a elas a alcunha de obsessores e coisas do tipo, né? Então, no ato ritualístico, isso é feito de uma forma formal. Você chama uma determinada consciência à sua presença. E o ato de ofertar a essa consciência
constitui-se num assentamento onde se estabelece um laço mais profundo, né? Então, quando a gente faz nessa ritualística salomônica, todo o processo se trata de um assentamento de energias superiores, porque, ao contrário das energias densas, as energias superiores, elas não vêm até nós. Nós é que devemos ir até elas. O ato de fazer todo esse procedimento de abstinências, de observância da conduta durante o período de preparação, o ato de fazer todos os procedimentos de purificação, né, tanto do pensar, do agir, de limpeza do ambiente, todo esse processo simpático que é realizado com as energias para que se conectem, né? A intenção faça essa conexão entre o aspecto material e o espiritual, tudo isso leva o indivíduo, o operador, a se elevar, elevar a sua consciência, elevar-se espiritualmente às esferas superiores. Então, ao contrário das energias densas, né, ele deve se elevar. E esses procedimentos têm esse objetivo. E quando o indivíduo faz ofertas a algum tipo de espírito, mesmo seja ele inferior ou superior, né, no quesito de polaridade, ele está estabelecendo um laço com esse espírito. Então, a gente vê que os hebreus, eles eram proibidos de fazer oferendas a outros deuses, né? Então, isso constituía um ato proibido, né? Era um pecado, né, para eles. Porque isso, eles tinham um pacto com o Deus de Israel, né? E esse pacto, ele traz ali as suas cláusulas, né? Tem os seus mandamentos, que é aquele contrato que foi estabelecido com aquela nação, e dizia que no cumprimento dessas cláusulas, Deus estaria presente com aquela nação e ela seria abençoada. E a gente vê no decorrer da história que todos os momentos em que a nação quebrava aquele acordo, né, coisas ruins aconteciam, haviam consequências, né? Quebra de contrato. Toda ação tem uma reação. Todas as nossas atitudes trazem consequências, né? Qual que é a consequência de você não estudar para uma prova? Pouco provável que você vai conseguir passar, né? Tirar uma nota boa. É uma consequência. O que acontece se você não se dedicar ao aprendizado para exercer uma determinada profissão? Possivelmente você não vai conseguir se tornar um profissional naquela área, ou você vai se tornar um péssimo profissional naquela área. Então, tudo tem uma consequência. E nesse caso, quando havia essa quebra desse contrato, a consequência, né, era que o povo de Israel ficava aberto à ação das energias do mundo, as energias negativas. Então, o assentamento que eles faziam, né, eram toda a prática, né, durante todos os momentos da vida, porque isso era algo tão entranhado na cultura deles, né? Eles faziam muitas práticas ali, tinha o sacerdote que tinha que fazer todos aqueles procedimentos no templo, eram 613 mandamentos, né, e muitos deles eram no templo. E muitas coisas acabam sendo códigos de conduta ética e moral, que até são aplicados nos nossos dias por nações que nada tem a ver com aquele sistema que alguns dirão como religioso. Eu vejo que é algo muito mais além disso. E o que acontece é que todo aquele processo fazia com que houvesse um assentamento da energia divina no meio daquele povo. Então, toda aquela ritualística que era feita no templo e no dia a dia, né, porque cada prática era um cumprimento das mitzvot, era um cumprimento da Torá, então eles estavam fazendo um assentamento diário da energia divina em suas vidas. Então, quando o operador se coloca na preparação, está fazendo as suas orações diárias e a observância, né, de certas abstinências, com a intenção de que esse assentamento se faça em sua esfera pessoal, no ato ritualístico, a oferenda que ele oferta é o sacrifício do ego. Então, ele deixa de alimentar os desejos do ego, né, os desejos da carne, os desejos de seu aspecto material, para buscar uma profundidade, né, com essa energia, com esse
conhecimento divino, com essa sabedoria divina. E o ato de ofertar, então, a si mesmo, né, sacrificando a si mesmo, sacrificando os seus desejos egóicos, constitui-se, então, no assentamento divino para que ele seja entranhado das virtudes divinas e possa, então, dirigir-se aos espíritos aos quais ele deseja estabelecer o contato durante o ato ritualístico. Então, não justifica fazer oferenda num ritual salomônico de natureza cabalística, de essência cabalística, ao espírito que é invocado, seja ele anjo ou demônio. Se você faz isso, você quebra o contrato, porque você abre brecha e aquele assentamento divino que era para ser para o todo, para Hashem, você então quebra esse contrato. Não é muito difícil de perceber que hoje em dia existem muitas correntes de pensamento, né, que na prática de magia salomônica acaba fazendo uma certa confusão em fazer oferendas, trazer ofertas ao espírito invocado, né? Eu mesmo, no começo das minhas práticas, eu cometi esse erro. Eu fazia, na hora de acender os incensos ali, eu ofertava a consciência regente daquela séfira, né, a qual eu me dirigia. Isso não era correto. Eu sentia que naquele momento ali alguma energia não se manifestava de uma forma tão aceitável aquilo que eu dizia. Até eu chegar à compreensão de que aquilo ali deveria ser aceso e ofertado ao Criador. Conforme a vontade do Criador, que aquelas energias conscienciais ali da esfera, né, da Séfira, que elas fizessem o bom uso de acordo com a vontade do Criador daquela energia, né? A gente, né, vê que tudo que existe na magia salomônica, todo o processo, todos os procedimentos, confecção de ferramentas, tudo constitui em uma série de procedimentos que fazem com que essas ferramentas tornem-se assentamentos da energia divina. E mesmo quando se coloca ali algum objetivo, por exemplo, dentro de Goethe, você vê nos pantáculos ali algum símbolo que remete a alguma energia demoníaca ou algo do tipo, os nomes das consciências, os nomes divinos que vão em volta daquelas consciências que são invocadas e imantadas ali naquele pantáculo, são nomes divinos, né? Porque os nomes divinos é que comandam todas as energias. Os nomes divinos são os nomes que se referem àquele que tudo criou. Então, tudo comanda a esse Criador de todo o universo. Então, mesmo as energias negativas vão obedecer a essa regência divina, né? Por que eu me referi a isso dentro do termo cabalístico, dentro do ambiente cabalístico, né? Porque a gente vê que tem outras religiões que eles fazem essas ofertas a outras entidades, né? E uma coisa que eu deixo claro aqui é que a lei foi estabelecida e esse contrato foi estabelecido entre Hashem e o povo de Israel. Então, é entendido que todo aquele que busca se aproximar de Hashem, busca aprender os preceitos divinos, busca aprender a sua lei e se preocupa em, de alguma forma, manter uma certa conduta, né, em lutar contra a sua natureza negativa, para viver tentando estabelecer e manter um laço de aproximação com Hashem, ele acaba tornando-se, então, também Israel. Porque Israel é aquele que lutou com Deus e venceu, né? Jacó lutou com o anjo do Senhor e no final ele acaba vencendo. Quando o dia amanhece, né, depois de toda durante a noite, pelo que diz o texto, então enfrentando as trevas, como se o indivíduo estivesse enfrentando a sua natureza negativa e ao fim, né, ele lutando ali contra essa natureza negativa, buscando a bênção divina para vencer essa Yetzer Hará. Quando amanhece, quando surge então enfim a luz, ele vence, né, a virtude divina, a luz do Criador, a manifestação das bênçãos do Criador para que ele possa então vencer essa Yetzer Hará. Então, todos os textos hebraicos eles trazem essas lições, né? Então, assim, quem não está dentro desse contexto, né, tem a liberdade de lidar com qualquer energia, não tem esse pacto estabelecido com Hashem.
Obviamente, se é uma energia de natureza densa, né, o indivíduo que faz a oferenda e estabelece um laço com essa energia, ele está sujeito a se contaminar dela, né? Eu digo contaminar porque uma energia negativa, ainda que você tenha a capacidade de fazer o bem, uma energia negativa vai fomentar que esse lado negativo que nós trazemos em essência, em nossa dualidade, ele seja fortalecido. Então, uma pessoa que vai chamar um espírito negativo para fazer algum trabalho e, por exemplo, digamos que alguém está fazendo mal contra essa pessoa e você vai se envolver, chamar esse espírito para atuar naquela questão. Uma pessoa que tem uma tendência, né, a se associar de forma correspondente a essa energia vai tentar impedir isso, né, vai tentar ajudar a pessoa que está sendo agredida nessa situação, afetando a outra parte, a parte agressora, de acordo com o seu conceito, né, o conceito do seu ego de justiça, que pode se tornar algo como uma vingança, né? Então, dentro do conceito cabalístico, dentro do ambiente cabalístico, isso já seria visto de uma forma diferente. Entrega-se ao Criador para que ele faça a justiça dele e não a nossa. Então, entrega-se nas mãos do Criador, né? Nós não nos colocamos no papel de juiz, até porque nós não temos esse mérito, né? Nós também carregamos o mal em nós, o bem e o mal. Nós carregamos o mal também em nós, não somos melhores do que ninguém e por isso não temos o mérito de julgar, né? Nós podemos nos defender. Essa defesa, fazendo uso de uma polaridade negativa, onde você se associa com ela e age como ela, te coloca em um certo distanciamento do Criador, porque você fica na posição de imagem do Criador, porque é capaz também de criar e de fazer algo a respeito, mas não tem a semelhança do Criador, que é a santidade. Você não está livre da impureza, né? O que, no caso, o Criador, em seu aspecto de pureza, ele sim tem, tem os meios, né, corretos de agir, porque através de seus meios, ele faz com que o universo caminhe para uma unificação com ele, né? Então, quando a gente faz o mal, a gente vai no sentido contrário a essa unificação. Então, eu vejo que o ato de ofertar, ele fortalece esse vínculo, né, com a consciência, com as energias, com qual objetivo, com qual kavaná você faz os seus rituais, de se associar a qual polaridade? Você age para ser imagem e semelhança ou apenas imagem do Criador? Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.